Muitas pessoas, após a reforma da Previdência, têm buscado recolher o INSS em atraso para garantir uma aposentadoria mais cedo. Quem pode fazer o recolhimento do INSS em atraso? Então, aquele autônomo, contribuinte individual que lá atrás trabalhava e não recolheu em época própria, o segurado facultativo, o agricultor a partir de 1991, se ele quer levar esse período de agricultura para ser computada na sua aposentadoria, ele tem que fazer uma indenização da mesma forma que o contribuinte individual. Quando é contribuinte individual, tem que ter um pouquinho de atenção, porque se você prestava serviço para a pessoa jurídica, a responsabilidade do recolhimento era da pessoa jurídica e não sua. Então, daí fica um pouco mais fácil de resolver essa situação lá no INSS. Qual o prazo para fazer esse recolhimento em atraso? O contribuinte individual pode fazer a qualquer tempo. Da mesma forma, o segurado especial, o agricultor. Já o segurado facultativo, esse tem que respeitar um prazo de 6 meses a partir do último recolhimento para poder, então, pagar aí esse período em atraso. Comprovação da atividade. Em algumas situações, o INSS vai pedir que você comprove que você realmente era autônomo, era contribuinte individual. Em quais situações? Se o recolhimento em atraso for maior que os últimos 5 anos, se você nunca pagou como contribuinte individual, mas trabalhava, o INSS vai pedir também comprovantes, e também se você deseja recolher um período antes de você ter dado início aos seus recolhimentos como contribuinte individual, pois não vai adiantar nada você pagar a guia sem ter os recibos, pois o INSS não vai computar. Como faz a guia de pagamento desse período em atraso? Em algumas situações, somente o INSS vai poder fazer essa guia. Em qual delas? Se nos últimos 5 anos você nunca pagou como contribuinte individual, somente o INSS vai poder fazer a guia porque você vai ter que comprovar a atividade. E períodos maiores que os últimos 5, também somente o INSS. Agora, se você já vinha pagando como contribuinte individual, você consegue fazer a sua guia direto no site da Receita Federal dos últimos 5 anos de atraso. Qual o valor do recolhimento? Dos últimos 5 anos, você pode escolher qual valor você vai pagar na alíquota de 20%. Agora, períodos mais antigos não tem como você escolher. O INSS vai fazer uma média das suas 80% maiores contribuições e nessa média ele vai calcular o valor da sua contribuição. Então, se a sua média ficar alta aí 3, 4 mil, vai sair um pouquinho mais caro esse pagamento, porque tem juros limitados a 50% mais multa. Para encerrar, a parte que interessa, o INSS vai computar esse período em atraso? Bom, a partir da reforma da Previdência, o INSS tem complicado com o reconhecimento de períodos em atraso para 3 regras. A regra do direito adquirido, que é você poder se aposentar pelas regras antigas, do pedágio de 50% e do pedágio de 100%. Nessas 3 regras, o INSS não tem aceitado o pagamento em atraso. Inclusive, no último dia 19 de novembro, ele publicou uma portaria dizendo que não vai computar pagamento em atraso para essas 3 modalidades de aposentadoria, apenas para as outras. Então, aposentadoria por idade, tempo de contribuição com idade mínima, aposentadoria do professor especial, não tem problema o pagamento em atraso. Então, se você pretendia recolher o INSS em atraso para se aposentar pela regra antiga do direito adquirido ou pelas regras dos pedágios, tenha um pouquinho de atenção. Provavelmente você vai ter que levar essa discussão para a Justiça para ter o período reconhecido. Não pague a guia antes de terminar essa discussão. Nas demais regras, também você tem que ter um pouquinho de atenção, porque algumas delas exigem carência, pagamento em dia. E nem sempre o pagamento em atraso vai ser computado como carência. O INSS e a Justiça entendem que apenas poderão ser contados para carência os pagamentos efetuados dentro do período de qualidade de segurado, ou seja, não pode ser um período que você já estava sem pagar o INSS há muito tempo. Bom, esse foi o nosso guia completo sobre o pagamento do INSS em atraso. Estão aí as principais questões que você deve saber antes de recolher.